Muitas vezes se vende a terapia cognitivo-comportamental como sendo o único modelo psicoterápico efetivo e como sendo algo eficaz para todo tipo de transtorno psicológico e psiquiátrico. E não é bem assim, né? Bom, não há qualquer conflito de interesse a declarar. Quando a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente escuta falar em terapia cognitivo-comportamental é que parece que a gente está falando de uma coisa só, de um tipo de terapia que é uniforme, que a gente está partindo sempre de uma mesma perspectiva teórica. E isso não é verdade. Existem N, né, são centenas de variações dentro das terapias chamadas cognitivo-comportamentais. Os autores dividem em ondas, em momentos históricos, para classificar as terapias cognitivo-comportamentais. Nós temos as pioneiras, que seria a do Aaron Beck e do Albert Ellis, e as derivações, são desdobramentos do modelo cognitivo, com várias terapias que hoje são conhecidas como a terapia focada no esquema, a terapia baseada em mindfulness, terapia baseada na aceitação e compromisso, entre tantas outras. Hoje eu vou estar focando mais no modelo clássico do Aaron Beck, que é o modelo de base, ainda hoje, para a maioria dos terapeutas cognitivo-comportamentais. O que todas essas terapias cognitivo-comportamentais têm em comum? Primeiro, elas têm em comum o mesmo pressuposto filosófico, que é o pressuposto realista. Isso quer dizer que a realidade objetiva, existe uma realidade objetiva, independente da minha consciência dessa realidade. Eu posso estar dormindo, eu posso estar experienciando um episódio psicótico, ainda assim a realidade está acontecendo. E quanto mais acurada for essa minha percepção da realidade, maior saúde mental, né? Então, quanto mais acurada for a minha percepção da realidade, mais saúde mental eu tenho. É claro que nós nunca temos uma apreensão total da realidade. Isso é impossível. Nós sempre estamos apreendendo essa realidade a partir da nossa perspectiva, que é influenciada por toda a nossa história, as nossas cognições, que nós vamos falar mais adiante. Mas, de uma forma geral, quanto mais próximo da realidade for a minha percepção, mais indicador de saúde mental eu tenho. Do ponto de vista teórico, as terapias ditas cognitivo-comportamentais, elas partilham de 3 pressupostos teóricos. O primeiro deles diz respeito ao papel mediador da cognição. Isso é, mais importante do que um evento em si, é a interpretação que eu faço desse evento, para a minha resposta comportamental. Isso explica por que tantas pessoas passam por vivências muitas vezes semelhantes. A gente pode pensar uma experiência sexual negativa, por exemplo, e elas reagem de formas tão diversas, porque o que determina o comportamento não é o evento em si, e sim a interpretação que é feita desse evento. Essa interpretação é a cognição, que dentro do modelo clássico de terapia cognitiva, a gente estuda essa cognição pensando em crenças e pensamentos. Essas crenças e esses pensamentos, que aqui eu estou chamando, né, de cognições, nem sempre são claros, nem sempre são facilmente acessíveis à consciência. E as terapias cognitivas vêm nos dizer que, embora isso não seja tão claro, essa atividade cognitiva pode ser monitorada, avaliada e medida. Eu posso identificar o que eu estou pensando, eu posso identificar padrões de pensamento, eu posso avaliá-los e posso medir tanto em frequência como em intensidade. E a partir daí, a partir dessa identificação,
e é com base nisso que as terapias cognitivas vão trabalhar, eu consigo alterar padrões cognitivos e, com isso, modificar o comportamento. Tá? É claro que não é só a relação entre cognição e comportamento, não é unidirecional. Eu tanto posso modificar comportamento a partir da modificação de cognições, como eu posso modificar cognições a partir da modificação de comportamentos. Bom, e aqui só para ilustrar um pouco o modelo, para quem não é familiarizado com as terapias cognitivas, esse é o modelo clássico do Aaron Beck, chamado modelo cognitivo, para ilustrar o papel mediador da cognição. Então, diante de uma determinada situação, essa situação nem sempre é um fato externo, concreto. A situação pode ser, por exemplo, eu pensando sobre um determinado assunto, uma vivência interna. Diante de uma situação, eu tenho uma interpretação imediata daquela situação, que é o chamado pensamento automático. Esse pensamento automático, ele é muito rápido, ele é muitas vezes experienciado como intrusivo, e ele pode ser tanto em forma verbal como em forma de imagem mental. Imagem mental de algo que já aconteceu ou que ainda não aconteceu. E essa interpretação imediata que eu faço de uma determinada situação desencadeia em mim respostas comportamentais, emocionais e fisiológicas. Certo? Por que a gente tem um determinado pensamento automático? Por que a gente tem o pensamento automático A e não o B? Por que determinada pessoa, diante de determinada situação, tem um pensamento e não o outro? A gente é predisposto, nós temos várias vulnerabilidades que vão determinar, se é que a gente pode usar essa palavra, qual será o nosso padrão cognitivo, qual será o nosso pensamento, mas a gente é, sobretudo, influenciado pelas nossas cognições mais arraigadas. Se a gente pensar em níveis cognitivos, os pensamentos automáticos seriam o nível mais básico de cognição. Nós temos níveis mais profundos. O primeiro nível mais profundo seria as crenças intermediárias. Crenças intermediárias são aquelas informações que nós temos a respeito de nós mesmos, do mundo e dos outros, manifestas em forma de regras e suposições. As nossas crenças intermediárias influenciam os nossos pensamentos automáticos diante de determinada situação, e as nossas crenças intermediárias estão sendo influenciadas pelo nível mais profundo de cognição, que seriam as crenças nucleares ou crenças centrais, que são aquelas crenças mais rígidas, de mais difícil acesso à consciência, mas que num processo de terapia cognitivo-comportamental, a gente também almeja identificar essas crenças. Só para ilustrar um pouco, para quem não é familiarizado com o modelo cognitivo, como que seria isso numa queixa sexual, por exemplo. Então, aqui eu ilustrei com o caso de um paciente que apresenta disfunção erétil. Então, vamos pensar num paciente que já tem uma certa ansiedade de desempenho, que diante do início de uma relação sexual com a parceira, tem o seguinte pensamento: não estou conseguindo. Lembrando que esse pensamento, antes de um processo terapêutico, ele é dificilmente identificado. Há todo um treinamento, se a gente pode dizer assim, para que a pessoa comece a identificar quais são os pensamentos automáticos que ocorrem diante de determinadas situações. Então, diante dessa situação, o paciente tem esse pensamento: não estou conseguindo. E esse pensamento é experienciado como intrusivo, recorrente, e ele tem reações comportamentais, e aqui como exemplo que seria a interrupção do ato, a esquiva do ato sexual, uma resposta emocional de vergonha, frustração, e aí pode vir raiva, entre outras emoções, e a resposta fisiológica, aqui evidenciando a disfunção sexual, que seria a perda da ereção. Esse pensamento automático, ele foi influenciado por essa crença sexual que o paciente tem, de que um homem que não consegue uma ereção é um fracassado,
E lembrando que, no que diz respeito a sexo e sexualidade, nós somos o tempo inteiro atravessados por milhões de crenças, muitas vezes não funcionais, que vão atrapalhar, e a introjeção dessas crenças dentro do modelo cognitivo de alguém possivelmente vai desencadear, influenciar a ocorrência de disfunção sexual. Então, no caso desse paciente, ele teria a crença de que um homem que não consegue uma ereção é um fracassado. Lembrando que isso não é uma crença só dele, isso é uma crença bastante difundida na sociedade, essa e tantas outras crenças disfuncionais. E essa crença intermediária estaria amparada numa crença nuclear, aquela crença que é mais arraigada, que possivelmente ele foi desenvolvendo desde a primeira infância, de incompetência, né? Então, é uma pessoa que pensa em si mesma enquanto uma pessoa incompetente.